Nos últimos dias, o governo federal vem editando várias normas na área trabalhista, visando atender empresas e trabalhadores neste momento de calamidade pública ocasionado pela Covid-19. Em entrevista ao Visão de Mercado, o advogado Juliano Tovo elencou 3 normas adotadas pelo governo federal que fazem parte da medida provisória 936 de 2020, entre elas a suspensão do contrato de trabalho, redução proporcional da jornada e de salários e o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Na verdade, sem sombra de dúvidas, a medida provisória de número 936 de 2020, que foi publicada no último dia 1º de abril, foi a medida provisória que teve os maiores impactos na seara trabalhista. É uma medida provisória que trouxe as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho e também de redução proporcional da jornada e de salários. Na verdade, essa medida provisória, além dessas 2 hipóteses do contrato de trabalho, ela previu também a criação de um benefício emergencial para preservação do emprego e da renda. Então, essas hipóteses trazidas por essa medida provisória, com certeza irão assegurar os empregos desses trabalhadores. É importante nós ressaltarmos que a redução da jornada de trabalho prevista por essa medida provisória, ela pode se dar em 3 níveis: por 25%, redução da jornada de trabalho, 50% ou 70%. E aí, como ocorre o pagamento desse funcionário, como ele irá receber esse benefício, né? Claro que sempre a gente tem que orientar que a empresa procure o seu contador, o seu advogado, para que seja orientado da melhor forma correta, da forma mais correta. A empresa que reduzir a jornada de trabalho dos seus funcionários, consequentemente o salário, ela irá efetuar o pagamento do proporcional que o funcionário irá trabalhar, sempre respeitando o valor da hora normal. Então, por exemplo, se a empresa reduzir 25% a jornada de trabalho, o funcionário irá continuar trabalhando 75%. Ela vai efetuar o pagamento dos 75% de salário e o governo, através do Ministério da Economia, irá efetuar o pagamento de 25% sobre a tabela das parcelas do seguro-desemprego. Então, ele vai ter o valor de 25% da parcela que ele teria direito se recebesse o seguro-desemprego. No caso da suspensão do contrato de trabalho, o benefício ele fica integralmente a cargo do Ministério da Economia. Então, por exemplo, as empresas que tenham tido faturamento até 4.800.000 no ano de 2019, esse valor vai ficar a cargo do governo, sempre respeitando a tabela do seguro-desemprego, ou seja, o funcionário irá receber 100% do que teria direito à parcela do seguro-desemprego. Já para as empresas que possuíram faturamento superior a 4.800.000 no ano de 2019, a empresa é obrigada a arcar com 30% no caso da suspensão. E aí, deste caso, ocorrerá dessa forma: 30% a empresa irá pagar, 30% do valor do salário base do empregado, ela irá pagar, porém a título de ajuda compensatória. E essa ajuda compensatória ela tem natureza indenizatória, não tem natureza salarial, por isso não tem incidência de FGTS, INSS. E o governo federal, através do Ministério da Economia, irá efetuar o pagamento de 70% da parcela que teria direito do seguro-desemprego. É importante nós registrarmos também como funciona a negociação nesses casos. A medida provisória, ela trouxe que a negociação seria por acordo individual para os funcionários que receberem até R$ 3.135. Ou ainda os funcionários que recebessem 2 vezes o teto do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e possuíssem curso superior. Porém, os funcionários dessa faixa acima de 3.135 teriam que realizar por meio de acordo ou convenção coletiva, negociação sindical. O Ministério da Economia ele já disponibilizou um sistema para a realização da informação dessas suspensões e reduções da jornada de trabalho, está sendo realizado por meio do sistema Empregador Web. Então, os escritórios de contabilidade já estão realizando todas as informações nesse sistema. Um outro detalhe que a medida provisória trouxe para o meio empresarial é que a pessoa que receber o benefício,
Então, ou seja, o empregado que receber o benefício do governo, ele terá garantia no emprego, uma garantia provisória no emprego. E justamente a ideia do Ministério da Economia, ao propor essa garantia, é fazer com que os empregos sejam mantidos. A garantia prevista na medida provisória, ela será do período em que a pessoa receber o benefício e finalizado a percepção desse benefício pelo mesmo período que ela recebeu o benefício. Então, ou seja, se ela teve uma suspensão do contrato de trabalho por 30 dias, ela terá a garantia no emprego por 30 dias e quando retornar ao trabalho por mais 30 dias. Ressaltando também que a suspensão do contrato de trabalho ela pode ser de no máximo 60 dias, dividida em 2 períodos de 30 dias. E a redução proporcional da jornada de trabalho com redução de salários, ela pode ocorrer por um máximo de 90 dias. Na concepção do advogado, a medida beneficia ambos os lados. Na verdade, essa medida provisória ela beneficia ambos os lados. Primeiro porque o empresário, neste momento de distanciamento social, com as empresas com as portas fechadas, não estão tendo faturamento. E com isso eles não conseguem oferir os lucros e também para efetuar o pagamento desses trabalhadores. E por outro lado, os trabalhadores, neste momento difícil, não iriam conseguir receber os seus salários, né? Essa medida provisória ela veio com a criação de um benefício emergencial, que será pago por meio do Ministério da Economia, que irá auxiliar esses trabalhadores, então pagando um valor desse benefício aos trabalhadores e isentando esse valor às empresas. Nesse período, as empresas têm adotado, em alguns casos, o trabalho à distância, em que o empregado trabalha em sua própria casa. Essa medida foi adotada pela CLT após a reforma trabalhista. A CLT, após a reforma trabalhista, já implementou o modelo de teletrabalho, né, que seria o home office, mais conhecido popularmente, e a partir da medida provisória de número 927, também editada no mês de março de 2020, ela trouxe facilidades na transição do trabalho de forma presencial para o trabalho remoto, teletrabalho. Então, com essa medida provisória, hoje é muito mais fácil a empresa adotar esse tipo de trabalho. Sempre nós devemos observar também as normas de segurança ocupacional, segurança no trabalho e também a medida provisória 936 de 2020, que foi a última editada, que propôs a redução da jornada de trabalho e dos salários, também é possível aplicar essa medida provisória ao teletrabalho. Quais outras medidas as empresas podem se socorrer neste momento? A medida 927, editada em março, como eu havia dito, ela trouxe várias hipóteses para auxílio dos empresários neste momento, né? E também sempre com o intuito de manter os empregos, né, não ocorrendo a demissão em massa. Uma das hipóteses é o diferimento no pagamento do FGTS, das competências de março, abril e maio, com o consequente vencimento em abril, maio e junho, e o governo propôs o diferimento para o pagamento posterior do fundo de garantia, com parcelamento em até 6 vezes. Outras hipóteses também nós verificamos como a concessão de férias coletivas sem a necessidade de informar à Secretaria do Trabalho que seria concedidas essas férias coletivas, né? Antes nós tínhamos uma previsão que deveria ser informado e com a medida provisória nós não necessitamos dessa informação. Outro ponto também que nós trazemos é as férias individuais. As férias individuais hoje elas podem ser concedidas mesmo que o empregado não tenha completado o seu período aquisitivo e também elas podem ser comunicadas com uma prévia antecedência de 48 horas, não necessitando os 30 dias previstos na CLT. As medidas provisórias têm vigência imediata a partir da sua publicação e têm duração por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. A partir disso, elas vão para tramitação no Congresso Nacional, onde passa por votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E a partir desse momento, elas serão votadas para que sejam convertidas em lei. Se forem convertidas em lei, essas medidas elas permanecem como lei em vigência, e se elas não forem convertidas como lei, elas são revogadas e como não se tivesse existido. Um importante detalhe a gente esclarecer é que essas medidas elas têm um caráter para a pandemia do novo coronavírus. Então, em todas elas trazem em sua redação que todas as medidas sendo adotadas, elas são adotadas no período da pandemia. Então, as medidas são bem claras nesse sentido. Se a pessoa receber o benefício do governo,
ela terá futuramente problema no recebimento das parcelas do seguro-desemprego? Não, na verdade a medida provisória trouxe no seu texto explicitamente que não terá nenhum tipo de problema. Na verdade, o Ministério da Economia utilizou as parcelas do seguro-desemprego como uma base para cálculo do valor do benefício. Mas assim que a pessoa retornar e lá na frente ela for despedida, sem justo motivo, e completar as hipóteses da legislação para recebimento do seguro-desemprego, com certeza ela terá o seu benefício deferido, tá? Então não terá nenhum tipo de problema no recebimento posterior do seguro-desemprego. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Eficaz Consultoria, Bredas Sistemas. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília, Colégio Cristo Rei e Produtiva. Assim, Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. CW15 Coworking, amigas do lar.